Olá, você está no canal Cinema Flash. Hoje iremos resumir um filme de aventura e fantasia chamado Dungeons & Dragons, de 2023. Num deserto gelado conhecido como Westland, uma carruagem leva um prisioneiro perigoso a uma prisão fortificada gigantesca. Lá dentro, Orc conhece seus novos companheiros de cela, Edin e Olga, que estão ali por terem cometido vários crimes de roubo. Edin se mostra amigável e pede que o ogro se comporte para que os três possam se dar bem. Orc, por outro lado, o ignora e joga seu charme pro lado de Olga, tentando seduzi-la. Nesse momento, Olga quebra seus joelhos e esmaga seu rosto, o que o faz desmaiar em segundos. No dia seguinte, Edin e Olga são levados ao conselho de absolvição para que possam apresentar o seu pedido de perdão. Ao perceber que a audiência se iniciou sem a presença do juiz principal, Edin decide dar uma enrolada e contar um pouco da sua trajetória, e a partir deste momento entenderemos como Edin e Olga foram presos. Ele conta que alguns anos atrás se tornou um membro da União dos Arpistas. Esse grupo era responsável por perseguir os mercenários e ladrões. Ele se arriscava até em deter os feiticeiros vermelhos. Tudo isso em troca de nada, apenas em nome da honra. Ao final do dia, após o seu árduo trabalho, Edin voltava para os braços da sua amada Zia e sua filha Kira. Infelizmente, uma noite, ao retornar para casa, ele se deparou com um grupo de feiticeiros vermelhos saindo de sua casa, e ao entrar, encontrou sua esposa enfeitiçada, dando seus últimos suspiros. Mesmo sem forças para falar, Zia indicou que escondeu Kira num compartimento da parede. Emocionado, Edin retira sua filha dali de dentro. Depois disso, abandonou completamente o seu trabalho como arpista. Amargurado, decidiu se entregar à bebida, até que um dia ele conheceu Olga. Ela se sensibilizou com a dura realidade que ele e a pequena Kira estavam enfrentando e decidiu ajudá-los. Logo, Edin conseguiu se reerguer. Apesar de começarem a compartilhar o mesmo teto, a relação entre eles sempre foi fraternal. Com o passar dos dias, todas as economias se esgotaram e a fome apertou. Com isso, decidiram se tornar ladrões. Durante um assalto a uma joalheria, Olga encontrou um colar mágico que faz com que a pessoa se torne invisível. Ela presenteou Kira com esse colar, pois desta forma a garota, que estava mais crescida, estaria em segurança e poderia acompanhá-los nos assaltos. Logo, recrutaram dois novos integrantes, o feiticeiro Simon e o trapaceiro Ford. O sucesso nos assaltos ia de vento em popa, até conhecerem a feiticeira Sofina, que pediu ajuda para roubar a fortaleza de Coren. O seu interesse no grupo se deu devido ao local ser uma fortaleza arpista e devido a Edin conhecer os segredos de lá, o assalto seria possível. Logo de cara, Edin recusou, mas Ford o convenceu, alegando que entre as riquezas havia uma tábua mágica capaz de ressuscitar uma pessoa querida. Como o local era muito perigoso, Edin avisou a filha que desta vez a garota não iria participar. Algumas horas depois, a equipe finalmente chegou à fortaleza e, com a ajuda de Edin, não encontraram dificuldades para entrar. Ao chegarem na sala dos tesouros, Sofina se apressa e pega o chifre brilhante. Edin não perde tempo e pega a tábua mágica. Em questão de segundos, a sala é invadida pelos guardas. Nesse momento, Sofina os contém com um feitiço de congelamento, fazendo com que Olga e Edin fiquem presos. Antes de congelar por inteiro, ele arremessa a tábua para Ford e pede que cuide de sua filha. Quando Edin termina de contar sua história, os membros do conselho chegam ao veredito, mas antes mesmo que possam ler a sentença, o juiz tão esperado aparece. A dupla salta sobre ele e rompe a janela. E logo descobrimos que o plano da dupla de ladrões era fugir dali por meio desse juiz, que é um homem-pássaro. O que os dois não sabiam era que o depoimento de Edin convenceu os membros do conselho a dar-lhes a liberdade. Após a fuga, os dois se aventuram no deserto gelado. Alguns dias depois, a dupla finalmente chega em casa e se deparam com a casa completamente abandonada. Ao saírem de lá, eles seguem para a taverna, onde discutem a respeito de como farão para descobrir o paradeiro de Kira. Ao olhar um panfleto dos jogos anuais, eles descobrem que Ford agora é o Lorde de Neve Nunca. Alguns dias depois, após uma longa viagem a cavalo, Edin e Olga chegam à cidade de Neve Nunca. Alguns instantes após chegarem ao castelo, a dupla reencontra Kira. A garota, por outro lado, não se mostra nada empolgada em ver o pai, mas fica muito feliz em reencontrar Olga. Desconfiado, ele pergunta a Kira o motivo da frieza. Magoada, a garota o culpa de ter agido egoisticamente. A conversa é interrompida pela chegada de Ford.
Ellie os conduz a uma sala e explica que usou as riquezas roubadas da fortaleza de Coren para se tornar o Lorde. Após alguns instantes, Sofina aparece e Ford explica que a ajuda dela foi crucial para que Ellie conquistasse o cargo. Chateada, Olga diz que ela é uma traidora. Edin pede que o amigo lhe entregue a tábua mágica, pois pretende ir embora com a filha o mais rápido possível. Magoada, Kira o acusa de ter voltado apenas pela riqueza. Sem entender do que a filha está falando, ela diz que a tábua tem o poder de ressurreição e que só aceitou a missão com o intuito de trazer de volta à vida a mãe dela. Ford mente e afirma que a ideia de invadir a fortaleza foi de Edin e que o seu único intuito era roubar a tábua mágica da riqueza. A garota acredita nele e chateada sai da sala. Nesse momento, Ford diz que não lhes deve mais nada e não vai entregar a tábua, e muito menos Kira. Revoltados, Edin e Olga tentam atacar Ford, mas Sofina usa sua magia para prender eles no chão. Nesse momento, Ford revela que ela e Sofina armaram para que eles fossem presos. Em seguida, o Lorde manda seus guardas prenderem a dupla, mas assim que ele dá as costas, Sofina muda as ordens e manda executá-los. A dupla é levada pelos guardas para o fundo do castelo. Segundos antes da execução, Olga pega um paralelepípedo no chão e usa para lutar contra os guardas. Suas habilidades bárbaras a fazem derrotá-los em minutos. Momentos depois, Olga e Edin tentam bolar um plano para resgatar Kira e a tábua. Edin diz que para isso eles vão precisar de uma equipe, pois o castelo é muito vigiado. Ao chegar no centro da cidade, eles procuram por Simon, que está numa apresentação de truques de mágica, mas esses truques são na verdade uma distração para roubar o ouro da plateia. Quando Simon percebe a presença da dupla, o susto faz com que ele erre o feitiço, e o público descobre que estava sendo roubado. Revoltados, eles partem para cima de Simon, que tenta se defender com o feitiço. Como ele, um feiticeiro atrapalhado, sai voando pela janela, e após atingir uma certa altura, ele cai. Felizmente, ele cai nos braços de Olga. Após se afastarem da cidade, Edin convence Simon a ajudá-los. Mas ele ressalta que sua magia não é suficiente para enfrentar Sofina. Edin afirma que, para entrar, irão precisar de ajuda de uma druida, pois eles têm o poder de se transformar em qualquer animal ou inseto. Simon afirma que conhece uma. O trio vai atrás dela na floresta élfica. E ao encontrá-la, Simon pede sua ajuda para invadir o castelo de Ford. Doric, a druida, os conduz ao salão dos elfos e concorda em ajudar, alegando que odeia Ford, devido a ele estar destruindo a floresta e matando o povo elfo. Enquanto isso, no castelo, Sofina conversa com o espírito de seu mestre, Zastam. Ela afirma que não suporta mais se esconder que uma malvada feiticeira vermelha. Ela pede que Sofina continue fingindo ser uma feiticeira do bem por mais um tempo, até conseguir seus objetivos. A conversa é interrompida pela chegada de Ford, que avisa que os senhores ricos que tanto esperavam já chegaram. Ford lhe mostra o cofre, alegando que ali dentro ficará todas as riquezas apostadas no jogo Meridianos. Sofina diz a eles que podem confiar, pois o cofre é protegido por uma magia arcana bastante poderosa. Enquanto Ford tenta convencê-los a apostar suas riquezas, Sofina se dá conta que estão sendo espionados e aponta para um inseto, que na verdade é Doric, usando suas habilidades de se transformar. Ela se transforma em vários animais para escapar. Primeiro um rato e em seguida um pássaro, que voa para fora do castelo. Após retornar à sua forma natural, ela avista a Sofina vindo em sua direção, mas logo consegue escapar do castelo após se transformar em um servo. Ao encontrar o restante da equipe, Doric conta ao grupo sobre Sofina ser uma feiticeira vermelha e sobre a magia do cofre. Simon afirma que a única forma de entrar no cofre é com um elmo da disjunção, que está desaparecido há séculos. Nesse momento, Olga afirma que os antepassados da sua tribo sabem onde está o elmo. Então, se invocá-los com magia, poderão descobrir onde está. Enquanto isso, Sofina contrata um mercenário para caçar o time. À noite, a equipe chega ao cemitério dos combatentes da tribo de Olga. Simon explica que sua magia faz com que os corpos permaneçam vivos apenas para responder algumas perguntas. Após fazerem as perguntas, descobrem que o elmo foi passado para um feiticeiro chamado Zenk. Alguns dias depois, a equipe encontra a Zenk no meio de uma magia heróica, usando um feitiço para acalmar uma criatura do mar e resgatar o bebê que tinha engolido. Eles se aproximam e falam que precisam do elmo da disjunção para entrar no cofre do castelo, pois a magia poderosa da feiticeira Sofina o
os impede de entrar. Ao ouvir o nome dela, Zenki concorda em ajudar e conta que o mestre Zastan controla a Sofina e ele usou o chifre vermelho que roubaram na fortaleza com a ajuda de Edin e Olga para desencadear um feitiço que transformaram vários humanos no seu exército de mortos-vivos. Ao saber que Edin é um ex-arpista, Zenki concorda em dar o elmo, mas com a condição de Edin jurar distribuir a riqueza de Ford entre o povo de Nevenunca. Edin concorda. Logo, viajam para o local onde Zenki escondeu o elmo da disjunção. Enquanto isso, o mercenário contratado por Sofina os encontra e os segue em segredo. Após descerem ao subterrâneo, o grupo se depara com uma ponte codificada com magia e Zenki explica que devem pisar apenas nos blocos ímpares. Infelizmente, Simon pisa em falso e ela desaba, o que impossibilita a travessia. Disposta a atravessar, Olga procura uma corda em sua bolsa. Ao avistar o cajado de Olga, que é fruto de um de seus roubos, Simon fala que ele pertenceu a um poderoso feiticeiro e decide usar o poder do cajado para atravessar. Finalmente chegam ao local secreto onde o elmo está escondido. Zenki entrega o elmo a Edin, pedindo que cumpra o prometido, mas antes que possam sair dali, são surpreendidos por alguns integrantes do exército de mortos-vivos. Após lutar com eles, Zenki consegue derrotá-los momentaneamente. No entanto, como todos são mortos-vivos, eles ressuscitam e começam a perseguir o grupo. Mais adiante, a equipe se depara com um enorme dragão, que imediatamente persegue-os e devora os soldados. Eles conseguem chegar até uma caverna, mas logo se dão conta que estão num beco sem saída e, para piorar, logo percebem que estão encurralados pelo dragão, num local que está para ser inundado. Ao olhar em volta, Edin percebe que estão numa caverna marítima subterrânea. Então pede que Olga provoque o dragão para que ele libere uma carga elétrica e provoque uma explosão. Seu plano dá certo e logo escapam dali nadando. Depois de chegar à costa, Zenki se despede do grupo. Simon não perde tempo e tenta se conectar com o elmo, pois só um feiticeiro pode usá-lo. Logo uma magia é ativada e ela encontra seu ancestral, que duvida das capacidades de Simon, afirmando que ele é um péssimo feiticeiro e o traz de volta à realidade, não permitindo que Simon se conecte com ele. Simon não desiste e continua tentando, mas em vão. Ao anoitecer, Doric e Simon afirmam que irão embora, pois o plano de invadir o cofre foi por água abaixo. Nesse momento, Olga tem uma belíssima ideia e sugere usarem o cajado mágico que abre portais em vez do capacete para entrar no castelo. Eles combinam de interceptar um comboio que levará algumas riquezas para o castelo e colocar o portal ali dentro. Ao amanhecer, Edin compra um belo quadro. Em seguida, usa um cajado para abrir o portal e o escondem sob a tela. Depois disso, Edin se esconde debaixo de uma pilha de folhas na estrada e, no momento exato, cola o quadro na carruagem. Simon abre o outro portal e Olga abre cuidadosamente o fundo da carruagem através da pintura, permitindo que Doric entre. Após colocar a tela de volta na moldura para esconder o portal, ela escapa dali se transformando em uma mosca. Algum tempo depois, a equipe chega à arena de Nevenunca, onde Ford está fazendo a cerimônia da abertura dos jogos. Ford explica à plateia para não sair após o término dos jogos, porque haverá uma surpresa para todos. Os guardas guardam a pintura com as outras riquezas, mas infelizmente ela cai no chão. No momento em que Simon abre o portal, eles descobrem que não tem como usá-lo. Doric começa a usar uma faca para tentar abrir um buraco para uma mosca passar. Ao perceber que o plano de usar o portal não dará certo, decidem partir para o plano B, para tentar distrair os guardas para que possam entrar no castelo. Simon cria uma ilusão mágica idêntica a Edin. A princípio dá certo, mas logo Simon prende o pé em um buraco e a ilusão começa a falhar, fazendo com que os guardas se deem conta e os persigam. Enquanto Edin e Simon correm para dentro, Olga fica para trás lutando com os guardas. Simon chega à porta do cofre e coloca o elfo. Logo encontra seu ancestral, que continua insultando-o. No entanto, Simon se enfurece e lhe dá um soco, o que finalmente lhe permite a conexão com o elmo e abre o cofre. Confiante de si, ele ataca os guardas. Logo depois, ele e Olga entram no cofre, mas infelizmente não encontram nada ali. Enquanto isso, Doric consegue finalmente fazer um pequeno buraco no quadro e entra no portal na forma de um verme, encontrando as riquezas escondidas bem abaixo da arena. Ao avistar os guardas carregando alguns baús, ela percebe que estão levando as riquezas dos apostadores para um navio, revelando que o plano de Ford é escapar da cidade com toda a riqueza das apostas. Infelizmente, ela é surpreendida por um guarda que a faz desmaiar. Enquanto isso, Olga e Simon são envolvidos por tentáculos mágicos que brotam do chão.
Edin finalmente encontra a filha. Enquanto se desculpa por ter sido um pai egoísta, Ellie se dá conta que é uma ilusão mágica criada por Sofina. Ela usa a magia dos tentáculos para capturá-lo. Nesse momento, Ford aparece zombando dele ter caído nessa ilusão. Sofina sugere que coloque Ed e sua equipe na arena para participar dos perigosos jogos meridianos. Algum tempo depois, a equipe se encontra em algum lugar da arena, e ao tentar tirá-los dali, Doric se dá conta que está usando um bracelete bloqueador de magia. Logo percebe que Simon também tem um. Após alguns instantes, são levados a um labirinto, onde um monstro também é colocado ali e começa a perseguir não só a eles, como a todos os outros participantes. Doric encontra uma espada dentro de um baú, que faz parte do jogo, mas quando Olga abre um dos baús, se depara com uma boca louca e uma língua gigante que agarra a perna dela. Felizmente, Doric a salva bem a tempo. Um pouco mais adiante, Doric tropeça e fica com a mão presa dentro de um cubo gelatinoso. Olga ajuda e, para sua sorte, o bracelete fica ali dentro. Em seguida, as duas encontram os outros dois e saem do labirinto, onde jaulas os aguardam para conduzi-los ao próximo desafio. Doric diz que não devem entrar, alegando que teve uma ideia e pede que a sigam. Eles saltam para dentro do cubo gelatinoso, os impedindo de serem devorados pelo monstro. Como o primeiro desafio foi encerrado, o cubo é retirado. Doric se transforma em uma serpente para escapar, então puxa todos para fora. Eles correm até uma sala e lá encontram a chave para tirar o bracelete de Simon. Depois de pegar um túnel, os 4 amigos chegam ao cais, onde encontram um navio com todas as riquezas roubadas por Ford. Após alguns instantes, Ford e Kira aparecem. Edin pede que a filha acredite nele, pois Ford está roubando todos. Ao perceber que Kira acreditou, Ford a faz de refém. Olga pega uma batata e joga no seu rosto, fazendo com que Kira consiga se desvencilhar. Simon usa uma boa magia para tirar Ford do caminho, para poderem escapar. Enquanto isso, Sofina está usando o chifre para lançar seu feitiço contra todo o povo da cidade que está naquela arena e transformar os cidadãos no seu exército de mortos-vivos. Primeiramente, o feitiço atinge as pessoas que estão bem próximas a Sofina. Ao perceberem uma nuvem negra se formando sobre a cidade, a equipe desiste de fugir e decide voltar para a cidade e salvar as pessoas. Nesse momento, Edin avista um balão sobrevoando a arena e pede que Simon conecte um portal nele. Com isso, as riquezas começam a cair pelo portal e todos que estão na arena começam a seguir o balão para pegar um pouco de ouro, o que os salva de serem atingidos pelo feitiço de Sofina. Edin pede à filha que se esconda invisivelmente com seu colar. Em seguida, a equipe vai ao encontro de Sofina. Logo, ela os surpreende com um feitiço de fogo. No momento em que estão para serem atingidos, Simon os protege com um escudo mágico. Doric se transforma em um urso coruja e ataca Sofina. A feiticeira a empurra e usa sua magia numa estátua de dragão. A equipe usa suas habilidades para tentar derrotá-lo, mas infelizmente nada machuca um dragão de pedra. No momento em que o dragão está para acabar com Edin, Doric se dá conta que o dragão é controlado por Sofina e atinge com um objeto, o que faz perder o controle do dragão. E ele volta ao seu estado de origem. Sofina lança um feitiço em Olga e Edin, o que os prende em uma esfera de vidro, mas para a sorte deles a esfera se rompe ao se chocar com uma pilastra. Sofina cria uma mão gigante para finalizar com Doric, mas Simon também cria sua mão mágica e salva a amiga. Os dois entram em luta de mão, mas ela rapidamente o derrota. A equipe não desiste e ataca Sofina. Infelizmente, ela se defende lançando o feitiço de congelamento do tempo. Com isso, Sofina começa a se gabar que o seu poder é invencível. A equipe se mantém paralisada por um tempo, mas logo Edin se move, alegando que não quer fingir mais. Quando Sofina olha o seu braço, ela descobre que está usando um bracelete bloqueador colocado por Kira, que estava invisível até então. Doric se transforma no urso coruja e parte com tudo para cima de Sofina e a finaliza. Enquanto os amigos comemoram a vitória, eles percebem que Olga foi fatalmente ferida. Desesperado, Edin pede ajuda a Simon para salvá-la, mas o amigo diz que não pode reverter a magia de uma lâmina pertencente a uma feiticeira vermelha. Infelizmente, Olga não resiste ao ferimento. Ao perceber o desespero da filha, Edin se dá conta que Olga esteve ao lado de Kira desde os seus primeiros passos, sendo a mãe que a garota sempre precisou. Com isso, ele desiste de usar a tábua para ressuscitar a esposa e decide usá-la para trazer Olga de volta. Ao retornar, Olga fica emocionada pelo gesto de amor. Não muito distante dali, Ford tenta fugir pela floresta, mas logo é capturado por Zenk. Nessa mesma noite, o verdadeiro Lorde da cidade desperta do feitiço do sono lançado por Sofina. Logo concede medalhas aos heróis por terem salvado a cidade.
Ford é levado ao conselho de absolvição, mesmo inventando uma história de uma vida sofrida. O conselho não dá a mínima importância. Ford vê a criatura pássaro e decide usá-la para fugir. Porém, devido ao evento anterior com Eugene e Olga, o conselho fez questão de se mover para selar todas as janelas. Então Ford se depara com uma parede de tijolos.